Olá, crianças, tudo bom com vocês? Essa correção que eu estou fazendo com vocês hoje é por conta de que no nosso livro a gente está com muitas dificuldades, né, de fazer escritas em qualquer momento, então eu resolvi fazer essa correção desta maneira, deixando todas as respostas claras para que vocês tenham conteúdos, material para fazer os estudos de vocês no período de possíveis avaliações. Tudo bem? Então, eu só quero relembrar com vocês que esta correção é da aula do dia 9/7, que foi quinta-feira, onde nós tivemos geografia ao vivo e história. Eu expliquei a atividade e pedi que vocês fizessem em um outro momento, tá bom? Então, nós estamos fazendo essa correção de história relacionada aos conteúdos anteriores, falando a questão dos imigrantes no Brasil, no fim do século XIX e o início do século XX. O motivo da vinda desses imigrantes no final do século XIX e início do século XX, eles vieram para o Brasil nesse período em busca de melhores condições de vida. Cada grupo veio, por conta de um determinado problema. Mas, assim, basicamente, era a situação, a pobreza, que estava assolando os países. Porque naquele período, muitos países da Europa havia excedente de pessoas nas cidades, um número muito grande. Enfrentava falta de emprego, terras para cultivo, entre outros problemas. No caso específico de Portugal, o país estava passando por um período de seca muito grande. Se pensando na questão dos italianos, eles enfrentavam muitos problemas aqui também no Brasil, logo nos primeiros anos em que eles chegaram aqui. As atividades praticadas pelos imigrantes eram o cultivo da terra, o trabalho em algumas fábricas, nas instalações de indústria e alguns negócios próprios, negócios pequenos. Só que nem tudo, crianças, são coisas ruins que acontecem. Apesar de, mesmo eles saindo de uma situação problemática no seu país e vindo para um outro país também encontrando alguns problemas, com o passar do tempo, o encontro desses diferentes povos e culturas pode ser muito positivo. Os italianos, como os japoneses, como os portugueses, como os africanos, eles trouxeram grande contribuição para a cultura brasileira, desde a alimentação até danças e outros fatores também importantes. A primeira pergunta que nós temos lá no livro de História, eu quero voltar com vocês aqui o livro de História, só um momentinho, por favor. Muito bem. Aqui nós temos, observe a fotografia de desembarque de imigrantes no Porto de Santos, em 1907, e a pintura Navio de Imigrantes, de Lázaro Segal, feita em 1939 e 1941. E aí nós temos duas imagens para ser analisada. Com base nessas imagens e no que você estudou até agora sobre a imigração para o Brasil, responda. A letra A. As condições de viagem eram boas ou ruins? Justifique. As condições eram ruins, não é mesmo? E lá na folhinha está toda a explicação. Aqui, ó. A viagem era muito ruim, porque eles viajavam amontoados em navios a vapor. A pergunta B, o que motivava a saída das pessoas de seu país de origem para outro totalmente desconhecido? Eles não vinham a passeio, eles não vinham porque estavam curiosos. A pobreza era o principal motivo. E aqui no Brasil havia muitas possibilidades, Era um país visto assim com grandes possibilidades de crescimento, pois havia excedente de população, isso lá no país deles. Nas cidades, falta de emprego, entre outros problemas. De acordo com o país, nós estudamos basicamente portugueses, italianos e japoneses. O número 2. Vamos agora para a questão número 2. Deixa eu me localizar aqui. 2. Leia a seguir um trecho do IBGE sobre o destino dos imigrantes italianos aqui no Brasil.
Eu vou fazer a leitura desse texto, né, para vocês. A grande massa de italianos que se tornava colono ou empregado de uma fazenda de café trabalhava em condições muito duras, tendo pequenas oportunidades de acumular algum capital. Eram proporcionalmente poucos os que realizavam o sonho de comprar, né, a compra de uma pequena propriedade. E, quando o faziam, não se tratava de propriedades de grande valor. As famílias de imigrantes que chegavam nas fazendas de café se submetiam a um contrato de trabalho segundo o qual todos, inclusive mulheres e crianças, deviam trabalhar. O contrato determinava ainda que cada família cuidaria de um número determinado de pés de café, recebendo por cada 1000 pés uma certa quantia em dinheiro, que era muito pouca. Além disso, o contrato lhes dava direito a casa e quintal, podendo criar animais, fazer horta e plantar milho e feijão entre as fileiras do cafezal que estivessem a seu cuidado. Raramente, no entanto, podiam dispor do excedente dessa produção para comercializar. Então, esse aqui é o texto com algumas informações. Nós agora vamos leia as frases a seguir e, de acordo com o texto, anote se as frases forem corretas e se for incorretas. Depois, reescreva as afirmações incorretas em seu caderno, corrigindo-as. Tudo bom? Bom, crianças, essa aqui também eu fiz na folhinha, porque não é permitido, né? A plataforma não me permite que eu faça nenhuma correção, nada, não escreva nada aqui, eu não sei o que houve. Então, eu fiz tudo na folhinha para vocês não ficarem com materiais incompletos para fazer a correção, tá bom? Vamos fazer a leitura das frases. A maioria de italianos que ia para as fazendas de café trabalhavam em boas condições? Está errado, incorreto. Então, eu vou usar a letra I e depois eu vou fazer a correção dessa frase. Letra B. Os italianos que iam para as fazendas de café tinham oportunidade de juntar muito dinheiro, de se tornar proprietários de boas terras? Incorreto também. Todas essas informações eu vi que são contrárias ao que nós lemos ali no texto. Então, tanto a letra A como a letra B, incorreta. I. Depois, nós vamos fazer a correção delas lá no caderninho. Letra C. Os contratos assinados pelas famílias de imigrantes determinavam que todos, inclusive mulheres e crianças, deveriam trabalhar? Correto. Então, aqui eu vou colocar um C. O contrato também dava direito a uma pequena produção agrícola de subsistência e a criação de animais? Correto. A agricultura, né, de subsistência é aquela que é apenas para o seu próprio consumo. Você não pode negociar o restante. E aí nós vamos lá na folhinha fazer a correção, tanto da frase A quanto a frase B. Vamos diminuir aqui, vamos lá na folhinha fazer a correção da frase A. Vai ficar exatamente assim. A maioria dos italianos trabalhava em duras condições nas fazendas. É a correção dessa letra A aqui que estava incorreta. A B. Os italianos que iam para as fazendas de café tinham poucas oportunidades de juntar dinheiro e se tornar proprietários de terras. Também está incorreta, eu fiz a correção aqui. E agora nós vamos completar a tabela. É essa tabela que está aqui. Copie o quadro a seguir em seu caderno e preencha-o comparando a migração japonesa com a migração portuguesa, tá bom? E aí eu vou falar com vocês. Os portugueses e os japoneses, ambos vieram para o Brasil, meio de transporte utilizado, navio a vapor. O motivo da imigração dos portugueses, fuga da grande seca que o país enfrentava. Já os japoneses, um excesso populacional, a falta de emprego, né, a falta de dinheiro.
quantidade de imigrantes nesse período de 1884 a 1939. Nossa, muita gente, não é? Cerca de portugueses, 1.204.394 pessoas, e japoneses, 185 mil. Japoneses, quase 190 mil. Destino inicial: os portugueses trabalhavam nos centros urbanos, enquanto que os japoneses no trabalho agrícola, ok? Bom, essa aqui é a correção da última página do nosso exercício de história. Já terminamos o nosso livro de história. Na próxima semana eu vou deixar atividades para vocês na plataforma, para vocês responderem e resolverem, para praticar mais a nossa plataforma, beleza? Não deixem de realizar as atividades, por favor, tudo corrigidinho, não pula letra, não come acento, ponto final. E não esquecendo que a nossa aula segunda-feira, a nossa aula é de português ao vivo e a cores. Um beijinho no coração de vocês, tenham muito sucesso. Beijão, amo vocês.